Oi, Oi, Camila. Marina, bom dia. Bom dia. Primeira live, então já vou te ajustar aqui, porque você está numa pilha de livros. Tudo bem? Exatamente, a gente coordenou. Eu vi que me mandaram aqui pra gente deixar salvo, a gente vai deixar a live salva, podem ficar tranquilos. Ah, tá bom. E as perguntas vêm depois? Eu não sei só como é que funciona. Então, ó, eu acho que a gente pode deixar ligadas as perguntas, porque aí conforme for a gente vai respondendo. E Tá, se começar a travar muito, aí eu tiro as perguntas e aí depois a gente abre no finalzinho. combinado. Você que Como você manda. tá sentindo na sua Tá primeira ótimo. live? A primeira a gente nunca esquece. Até a gente combinou o cenário, tudo Cenário, maravilhoso. as cores, a gente já É muito. verdade. Estamos em sincronia. Total. Bom sinal. Maravilhoso. Bem-vinda, Marina. É um Obrigada, prazer ter obrigada você pelo aqui. convite. Adorei. Vai ser um bom papo. Prazer é todo meu. Bom, gente, eu sou a Camila, eu sou da Cura. A Cura é uma empresa de consultoria de arte. Eu acredito que muitos de vocês já saibam. E hoje a gente convidou a Marina, que é vice-presidente da Christie's Brasil. Então, Má, você quer contar um pouquinho sobre a Christie's no Brasil, sobre a sua carreira, como você começou, para a gente dar uma introdução? Claro, claro. Vamos começar do Ó, começo. pediram para desligar os comentários. Eu vou desligar, então, e aí depois a gente volta os comentários no final, porque você fica com os comentários em cima de você, Tá bom, sem tá? problema. Então, Pronto. eu estudei economia e eu fui fazer economia para trabalhar na área pública, o que não aconteceu, porque eu estudei no INSPER, Tá. e a exposição a parte, na época que eu fiz, hoje já mudou, mas a parte de governo e de educação, que era o que eu queria trabalhar, quase não existiu. Então eu disse, eu vou para a área cultural, meu pai é arquiteto, aficionado, vivi em volta dos artistas paranaenses da década de 80, que era mais ou menos quando ele também estava ali participando. Então, era um hobby, não pensei que eu fosse fazer disso uma profissão. Quando eu estava trabalhando no ateliê de uma artista que chama Denise Milan, ela até participou da última Bienal. Sim, maravilhosa. E eu soube que existia no Brasil um fundo lastreado em arte contemporânea brasileira. Tá. Então, ele e o gestor da época participou de uma fala no INSPER, que até o Pedrinho Barbosa, colecionador, e mais algumas pessoas fizeram na época, e eu fui assistir. E eu precisava de um estágio que tivesse a ver com economia, mas que não fosse completamente desligado das artes, porque era o que eu já queria, já sabia que eu Uhum. queria fazer como trabalho. Então, essa foi uma combinação muito oportuna. Eu literalmente persegui o que veio a ser meu ex-chefe, o Heitor, e dei meu CV, Seu currículo. isso, Seu meu CV. currículo, meu currículo para todos os galeristas que eu conhecia, as pessoas que eu frequentava, e ele disse, isso está chegando de 25 lugares diferentes, eu vou ter que entrevistar essa menina. E foi literalmente assim, e eu comecei no Alguma coisa fundo. boa essa menina tem. Exato. Aí foi assim que eu comecei, eu fiquei lá 4 anos, foi uma experiência muito rica, porque a gente montou uma coleção de 750 artistas contemporâneos brasileiros na época. Saí de lá e abri meu próprio Art Advising, que é muito similar ao que você está fazendo hoje. Sim. E que é uma experiência muito legal de você também poder estar próximo do colecionador, dos novos colecionadores. E Eu acho que é muito. E o mais legal do advising é você poder transformar, né? E trazer pessoas que nunca imaginaram que elas iriam colecionar exato, em exato, colecionadores. exato. E eu acho que tá com a nossa geração também, que isso é uma coisa que hoje na Sim. Cris eu não tenho tanto, mas você tá com os artistas da nossa geração, com os futuros colecionadores da nossa geração, É. então é um ambiente muito gostoso. E quando eu estava fazendo já advising, eu tinha um projeto para jovens artistas que chamava Faísca, e
a Christie's fechou no Brasil. A Christie's tinha aqui um Quanto escritório... tempo faz que a Christie's abriu a primeira vez no Brasil de foi a na Christie's década de Art, né? 80. Foi na década de 80, abriu um Tá. escritório no Rio primeiro. E aí expandiu para o Rio e para São Paulo. Então eram 2 escritórios regionais, Tá. cada um cuidava mais ou menos por região mesmo. E os 2 fecharam há 3 ou 4 anos atrás. A operação realmente encerrou aqui. E eu acho que eles procuravam um approach diferente. Nunca mais abriram um escritório do Rio. Então, eu acho que foi uma redução também de ficar com só um escritório regional, que eu acho que faz sentido em outros países da América Latina. Então, a gente tem esse modelo no Chile, na Argentina, no México. E tem funcionado super bem. Eu estou há quase 2 anos. Quem que tá no escritório aqui da Christie's? É você? E tem mais alguém te ajudando? Uma assistente. Tá. E então, a gente tá... É um escritório bem pequenininho. Bom, e vocês representam o Brasil todo, né? O Brasil todo. E Tá. quando a gente viajava ainda, isso era grande parte do trabalho. E de, né, para as outras capitais, para os outros lugares que a gente não tá fisicamente no dia a dia, porque eu tô aqui em São Paulo, mas Sim. a gente conseguia circular. E falando sobre Christie's, né, e sobre o mercado da arte, como foi, assim, a sua experiência, enfim, o seu primeiro contato, como foi a sua experiência sendo uma mulher no mercado da arte, representando uma empresa que está há, sei lá, quase 300 anos no mercado? Como que foi uma mulher ainda mais jovem? Como que foi, tipo, todo esse processo de começar a trazer uma empresa como a Christie's para o Brasil? E até os colecionadores que você foi lidando, enfim, as exposições, como que foi todo esse processo? Boa pergunta. Aqui, eu acho que na faculdade já foi uma faculdade com poucas mulheres. A minha turma tinha poucas meninas. Economia no INSPER era super financeiro. Então lá eu já me acostumei um pouco com esse ambiente né? E mesmo assim muito privilegiado, claro, mas de ser mulher. E eu percebi aqui, isso é uma coisa que você também deve sentir, que a gente é jovem, a gente é mulher, mas boba a gente não é. Então, esperam às vezes, talvez uma passividade, talvez uma ingenuidade, que não faz parte necessariamente da nossa personalidade, mas que está, às vezes, acoplada de maneira preconceituosa mesmo a uma característica, uma presença, enfim. E eu acho que aí a gente tem um head start nesse sentido, porque nos permite sacadas e tiradas e comentários que pegam as pessoas desprevenidas, porque não estavam no inconsciente, no imaginário, esperando uma resposta como essa. Então, eu acho que, de algum jeito, a gente conseguiu me aproveitar disso um pouco. Não, é muito bom, porque eu lembro quando eu ia para as minhas primeiras reuniões, às vezes as pessoas, nossa, mas que jovem, né? Você trabalha com arte mesmo? E aí eu, tipo, né? E eu acho que é exatamente isso. Eu acho que é ganhando esse espaço. E afinal de contas, a gente tem grandes mulheres que fizeram a história da arte, né? Sim, então... sem dúvida. E tá todo mundo percebendo que elas foram renegadas e deixadas de lado de uma história que agora a gente está tendo que corrigir. Então, tá vindo atrasado, mas a conta chega. E como que agora, assim, a Christie's é uma empresa global, né? Vocês estão no mundo inteiro. Quantos escritórios vocês têm ao redor do mundo? Então, a gente está presente hoje, eu até coloquei uma colinha aqui, em 46 países. Tá. Então, é bastante coisa. E a gente fazia, esse ano vai ser um pouquinho diferente, mas em média 350 leilões por ano. Nossa.
entre online e presenciais, mas é muita coisa. E qual que é a representatividade de online para presencial que vocês tinham antes? Então, se a gente pegasse... porque antigamente, isso eu acho que vai mudar completamente com a pandemia, a gente já está vendo isso, os lotes de valores mais altos, as obras que poderiam atingir os milhões, ficavam sempre para os leilões presenciais. Sim. E então você tinha quase o mesmo número entre o online e o presencial, mas o presencial sempre movimentou muito mais. E o que é interessante a gente notar é que a gente tinha nos leilões presenciais, então quando de fato tem o auctioneer na sala, com o público fazendo o leilão acontecer, mesmo nesses casos, 40% da atividade do leilão era online. Então, era só online ou via telefone também? 40% online, daí tinha mais 40%. uma parcela de telefone, que é exatamente que qualquer um de qualquer lugar do mundo pode simplesmente estar no telefone comigo, esse é um trabalho que eu faço, então na sala. E então a gente percebeu que, e eu acho que isso também é uma mudança mais geral do mercado de arte, que antigamente quem queria dar o lance queria ser identificado como a pessoa que estava dentro do lance. Uhum. E hoje em dia mudou essa questão da vaidade, mudou, as pessoas também estão mais conscientes de que você poder ter é um privilégio absoluto nesse mundo, e que bom que as pessoas podem ter, e que bom que elas podem emprestar, e que bom que as instituições estão aí, mas tem que ser feito com uma consciência. Então, esse buzz total passou, e a pessoa não se incomoda de estar no telefone e ser um bid absolutamente anônimo. Inclusive, ela prefere isso hoje em dia. E você acha que isso mudou a partir de quando, mais ou menos? Porque a arte ainda tem, né, um pouco disso, Tem. Mas eu acho que assim, que a gente viu... eu não estava na Christie's, mas do que as pessoas, né, que estão há mais tempo, já há 10 anos, há 5, 10 anos, pelo menos nos leilões em Nova York, já começou a mudar um pouco esse comportamento. Sim. E assim, eu imagino que deve estar sendo uma das maiores crises que a Christie está enfrentando ao longo de todos os anos. Como que vocês têm lidado? Como que têm sido os leilões? O contato com os clientes, mesmo sendo os clientes, os compradores e também as pessoas que emprestam, né, as obras, que colocam as obras no leilão, os catálogos. Como que vocês têm lidado com a situação atual? Então, começando pelos catálogos, aí eu acho que essa foi muito sincronizado da nossa parte, porque em janeiro, antes da pandemia, a gente anunciou, porque a gente já tinha tomado essa decisão no planejamento do ano passado, mas a gente cortou 50% dos catálogos, que são uma ferramenta de vendas e disposição dos conjuntos que estão sendo leiloados, muito importante, tipicamente, historicamente. Então, para cada leilão, além da exposição das obras, que antecede ao leilão em si, a gente faz um catálogo super bem escrito, com textos críticos, com imagens, linkando as obras entre os conjuntos dentro do mesmo leilão. E isso caiu, a gente cortou por 50% da produção desses catálogos, porque a gente entende que faz pouco sentido no mundo digital que a gente está, estar lá em Londres, imprimir todos esses catálogos, distribuir para o mundo inteiro. Você tem shipping, você tem custos de impressão, você tem emissão de carbono, depois fica isso na casa da pessoa. Então, os novos colecionadores, que eu acho que é um público também que você sente, ele não quer mais ter pilhas de catálogos, assim. Eu guardo alguns porque são históricos e porque, às vezes, as vendas curadas são muito interessantes. A gente começa a ver os movimentos também pelos catálogos. Então,
de mulheres e alguns preços recordes. Então, isso é legal, mas o volume todo disso acontecer para os 350 leilões do ano... É uma loucura. Imagina ele mandar chip para todos os clientes do mundo, os 300 e poucos leilões. Não, é insustentável. Então, quando a pandemia veio, a gente disse, bom, alguma visão a gente tá acertando, porque foi realmente uma coincidência. E o que a gente tem visto também é que a gente teve que, obviamente, olhar para os custos e os custos das operações. Né? Exato. Então, os nossos executivos, né, o alto escalão da Crisis apoiou e recebeu aí um corte de salário significativo para que a gente possa manter todo o time, manter as operações e aí pronto para futuras aberturas. Eu estava lendo na pesquisa anual que a UBS faz, né, sobre o mercado da arte em geral. E aí estava falando que os leilões empregam em torno de 285 mil pessoas. Pois é. Então é um número representativo, né? Mas vocês, na verdade, reajustaram os salários, né, dos funcionários. É do alto escalão. Do alto escalão. Só do alto escalão, tá. Porque a gente também entende que uma redução que seja de 30% de alguém que já ganha muito, você salva 100, 200, 300 empregos. E aí a gente tem muita gente do operacional, então, art handlers, as montagens, fotografia, toda a parte de fazer esses catálogos, fazer as exposições acontecerem, tudo isso está absolutamente parado e, né, a gente... Porque até quando a gente fala de arte, né, as pessoas esquecem que nós precisamos ter os montadores, o transporte, que tudo isso faz parte de um mesmo sistema. E essas pessoas estão sofrendo muito agora, né, principalmente porque não tem exposições, não tem feiras... Exatamente. Mas esses funcionários já são internos da Christie's, então? Sim. Ah, legal. Sim, né? Nessas 10 sedes que a gente tem os leilões e que a gente tem espaço expositivo e que a gente, então, né, opera assim, não nos escritórios de representação como é o meu, que é menor, mas nas maiores sedes, sim. E uma coisa que eu tô super curiosa, né? Porque a gente sempre tá falando sobre mercado e tal, mas só que assim, como vocês atuam no nível global e vocês atuam na China também, como que tá sendo a volta do mercado na China? As pessoas estão comprando, os leilões têm previsões para abrirem. Como que vocês estão lidando com essa situação? Então, a gente já passou por algumas fases também de entendimento, porque, enfim, é muito novo para todo mundo. O comitê de crise é diário e as discussões são diárias. Então, o que eu posso te dizer hoje, né, do que a gente está vendo, é que Hong Kong vai ser o primeiro lugar a ter um leilão presencial que está planejado para junho. Tá. A gente entende, e isso é um entendimento global, que mesmo que eles já tenham passado pela primeira onda, né, talvez entrando aí em uma segunda, enquanto a gente não tiver uma vacina, um tratamento, uma forma bastante concreta de, né, ir contra e de cura, é muito difícil, cura, inclusive, é muito difícil a gente exigir ou pensar que os nossos clientes vão querer estar em uma sala com outras pessoas aglomerados, né? Do mundo inteiro, aglomerados, de lugares que eles não sabem, com um aeroporto no meio do caminho. Então, a gente está tentando ter uma reabertura gradual de exposição por appointment. Então, sabe a fila do supermercado que fica para fora e entra? Alguma coisa nesse sentido.
e que as pessoas que queiram estar presencialmente na sala, hoje a gente já tem viewing rooms particulares dentro das salas de leilão. Então, talvez expandir isso para que você esteja, né, sozinho, ou com a sua família, ou com os seus amigos, ou que seja alguma coisa de um convívio de poucas pessoas, e não mais a abertura, o burburinho. Isso eu acho que ainda, mesmo em Hong Kong, onde vai ser o primeiro leilão, a gente ainda vai demorar um pouco para ver. E a gente tem percebido nos leilões online, e espera que isso também se reverta para o presencial, é que existe uma demanda reprimida, latente, em todos os níveis. Então, a gente fez leilões de joia, leilões de vinho, tem Prince and Moon. Desde o começo do ano, você está falando? Da pandemia. Da pandemia. Da pandemia. As pessoas não puderam mais pedir para ir ver uma obra, ou pedir para ir ver uma joia, para provar e tal. Esses leilões que aconteceram, né, no momento da pandemia, estão tendo resultados online que a gente demorava... eles estão tendo no primeiro dia resultados que a gente demorava 5 dias, uma semana para ter em tempos normais, pré-pandemia. Então, a vontade, o desejo, o estar com o belo, colecionar, o se cercar de objetos, contar uma história pela tua coleção de arte. Sim. Esses desejos são latentes, são do ser humano, e a gente tem que adaptar agora as formas. Porque eu acho que muitas coisas vão ter que se readequar, até valores. Eu acredito que muitas coisas vão ter que tentar se equilibrar de uma certa forma. Mas é o que eu sempre falo, muita gente, o que vai acontecer com o mercado da arte? Será que vai acabar? Será que as pessoas vão parar de comprar? E eu não acredito nisso, porque as pessoas vêm comprando há muito tempo, né? Vêm colecionando há muito tempo, os artistas estão produzindo há muito tempo. Sim, totalmente. E isso vai ser interessante. Eu acho que foi o Gorvi que deu uma entrevista que as casas de leilão têm um papel importante como termômetro desse mercado. Então, qual vai ser o gap de preço? Vai ter um gap 10, 20, 30%? Ou esse gap não vai ser significativo e a gente vai transacionar nos mesmos números de antes da pandemia, o que eu não acho que vai acontecer, mas sim, tudo isso tem que ser testado, e os leilões são uma ferramenta para o mercado como um todo, para o mercado primário, para as galerias entenderem aonde que o mercado está. Com certeza. É interessante de ver, começando lá por Hong Kong, como você bem colocou. Mas falando sobre a representatividade das vendas da Christie's no mercado online, como que era antes e como que está agora? Então, eu vou te prometer esse dado daqui a algumas semanas. Por quê? Faremos outra live só para falar sobre a representação das vendas online. Eu preciso de mais tempo para te dar isso, porque o que aconteceu é que a gente tem, no primeiro semestre, 3 semanas de leilões presenciais super importantes, que aconteciam 2 vezes no ano. Então, uma era agora em abril e uma em novembro. Outubro, novembro. E a de abril a gente está mudando para junho e transformando em online. Então, eu não consigo ainndo comparar o primeiro semestre de 2019, por exemplo, com o primeiro semestre de 2020. Exato. Então, preciso de um tempinho para a gente entender como é que essa representatividade está acontecendo. E uma coisa que eu estava até lendo também nessa pesquisa da UBS, que fala que 57% das pessoas que compraram no online no ano passado são novos colecionadores, não jovens, mas novos colecionadores. Como que vocês, Christie's, enxergam isso, né? Porque eu acredito que a gente fala, lógico, o presencial nunca vai ser substituído pelo digital. É essencial nós termos os dois. Eu acho que assim, é um caminho sem volta também, né? Mas a gente acaba conseguindo alcançar muito mais pessoas. Às vezes, pessoas que nunca imaginaram que comprariam ou nunca entrariam num leilão. Então, como que vocês têm visto esse movimento desses novos colecionadores que são atraídos via online? Eu acho que isso é as maravilhas das ferramentas e que a gente vai poder explorar. E
o que acontece na Christie's é que você pode nunca ter se cadastrado, nunca ter comprado, nunca ter entrado em uma sede dessas 10 cidades que eu disse que tem os leilões. Você entra no site, você se inscreve, você apresenta alguns documentos que a gente precisa, exato, e você está apto a bidar. Então, é muito fácil, é instantâneo, e a gente percebe que dá um conforto também para não ter a pressão de entender necessariamente tudo sobre um determinado artista, de se sentir mais livre para ler um texto e depois mandar um e-mail perguntando alguma, né, questão mais específica. Então, isso eu acho que a gente consegue atingir um público muito maior, que eu acho que é um papel muito importante, Camila, do teu trabalho também, do que a Cura faz e com o Instagram agora, mas presencialmente antes, do novo público, das novas mídias e de transformar e construir um público qualificado, que eu acho que é um grande desafio e uma maravilha que a gente tem a oportunidade de fazer em um mercado aí emergente. Não, com certeza. Eu até acredito que o digitalmente a gente pode desmistificar também muitas questões que as pessoas acreditam e que também afastam elas da arte, né? Ou de querer conhecer um pouquinho mais. Putz, será que eu vou perguntar isso? Mas o que vão achar de mim? Será que tá certo? Será que tá errado? É muito engraçado, porque sempre, por exemplo, eu amo trabalhar com pessoas que nunca colecionaram na vida. E que acabam começando a colecionar, formando grandes coleções. Isso é uma coisa porque você vai vendo a pessoa evoluir com você e também com os artistas, né? E com o mercado. Isso é muito maravilhoso. É uma delícia, é uma delícia. E a pessoa sempre lembra. Mas se lembra, Camila, que foi você que me levou naquela galeria e que a gente bateu um papo com fulano. Então, tudo isso... eu acho que essa vivência, né? Porque vai muito, muito além do que, é feio ou é bonito. Existe tanto por trás de uma obra de arte, tanto por trás de um artista. Completamente. E eu acho um barato. Toda vez que alguém senta comigo e fala, eu não entendo nada de arte, tá? Eu só entendo muito, muito pouco. Gente, só de você estar aqui, você estar interessado, isso já é o começo. Sim, e tomara que agora a gente está tendo que fazer tudo isso pelos catálogos online, pelos viewing rooms, e aí é uma opinião absolutamente pessoal, mas a gente está sendo muito pouco corajoso com os viewing rooms, na minha opinião, porque... Sim. É quase que um catálogo animado, né? Então, as imagens passam, você anda. Mas eu fico pensando, por que não tem um link com uma poesia, com uma música? Por que não tem sons? Não tem uma experiência, né? Mas... Exato. Se a gente tinha a coisa de conversar sobre a obra, de ver quem está passando, de puxar um assunto, por que a gente também não faz um Viewing Room podcast, né? Alguma coisa que a gente... Ou às vezes um Viewing Room live, que você pode... Porque eu acho que uma das grandes... É verdade, eu acho que uma das grandes coisas do mercado e de você ir a uma exposição ou você visitar um leilão da Christie's é a troca, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso é o que a gente leva, é o que quem não compra leva, é o que faz, né, a gente respirar e querer estar nesse meio e viver tudo isso. Sem dúvida. Mas eu tenho sentido assim, teve uma explosão de conteúdos, uma explosão de lives. Eu falo, gente, eu nunca acho que estive tão disposta a colocar a minha cara na frente de uma tela. Eu nunca coloquei. Exato. Hoje colocou a primeira vez. Saudades, amigos e tal, gente. Mas até falaram, porque eu sempre falei, né? A Cura é uma empresa de consultoria de arte, mas com essa pandemia a gente sentiu que era extremamente importante e necessário que a gente pudesse estar conectado e próximo das pessoas, mesmo distante, através de conteúdos, através de informação, através dessas lives. Eu acho que até para humanizar, né, mais a arte mesmo. E das iniciativas também que apoiam e que criam sistemas que podem viver pós-pandemia. Então, a gente agora... Posso falar, né, já? Pode falar se quiser.
Eu fiz outro dia uma live com a Patrícia Carta, eu liguei pra ela e falei, Patrícia, vamos alinhar algumas coisas? Camila, não vamos alinhar nada, porque a melhor live que existe é no improviso. Pode errar o quanto você quiser. A gente ontem, e aí foi uma coincidência também de poder falar e conversar sobre isso hoje. Ontem a Crisis selou um leilão com a Anfar. Então, a gente vai em junho fazer um leilão absolutamente 100% beneficente, 100% revertido, de obras inéditas que estão saindo direto dos ateliês dos artistas e de colecionadores também. Então, as obras, a gente vai ter um rollout de mostrar o que vai ser leiloado nesse mês. E o que é interessante é que, como a pesquisa deles e as doações e o fundo é para HIV, para AIDS, agora eles estão migrando para um fundo exclusivo para o Covid. Então, é um leilão que vai acontecer em junho. É uma super iniciativa. Vai ter a curadoria do The Journal Gallery, que é uma galeria em Nova York. Então, eles estão trabalhando para montar o conjunto e para fazer isso acontecer. E que a Anfar sempre existiu, assim, sempre existiu não, mas há muitos anos não, e eles arrecadam, o que eles arrecadaram, acho que no ano passado em Cannes eles arrecadaram mais de 15 milhões de dólares. Pois é, o leilão vai ser para substituir a gala de Cannes, justamente, que não vai ter também. Então, a gente bolou essa outra iniciativa. Então, eu acho que são ajustes em mecanismos que já existiam, como a Anfar, e como projetos daí nacionais, que a gente viu, a Jaqueline com... com Four Flags. Isso. A Artes SP, né, 55, que eles fizeram, artistas fizeram obras exclusivas para eles. Que mais? Tem os 300 desenhos, que foi encabeçado com a Erika Verzutti, com a Forte, que maravilhoso. E os 300 desenhos, você não escolhe o desenho, né? Você é sorteado depois. Não, gente, isso é maravilhoso, porque eles vão para 3 instituições diferentes, eles querem arrecadar 300 mil reais, né? Então, acho que vai 100 para cada instituição. Você não escolhe o seu desenho, são de artistas incríveis. E eu tô louca, porque eu comprei meus desenhos e eu tô louca para saber qual é o meu desenho. Mas isso eu tava curiosa, tem que esperar até o final, né? Então, eu acho que não. Eu acho que eles já vão começar a falar. Eu tava falando com uma amiga que comprou e ela me disse que ela já recebeu de quem é o desenho dela. Ah, então, super legal. E o Four Flags da Jaqueline também tem um viés de artistas que não são representados pela galeria e artistas isso é muito que não legal. têm representação. Então, eu acho que como que as galerias mais estabelecidas apoiam os artistas que normalmente elas não apoiariam ou não teriam como abarcar, como que as plataformas podem ser usadas de uma maneira também aproximar um pouco os mundos e diminuir esse gap. E imagina que fantástico se esses projetos podem ficar no pós-pandemia, podem ter uma continuidade e que a gente está, então, de fato, aprendendo a lidar. É um senso, eu acho, de coletivo, né, também, que é essencial no mercado da arte. Eu acho que as galerias menores dependem das galerias maiores, mas também as galerias maiores dependem das galerias menores, que muitas vezes os artistas passam de uma galeria para outra. Exatamente nas menores. Então, eu acho que isso pode trazer um awareness, uma sensação, né? Uma sensação mais evidente de coletivo e de solidariedade que... Com certeza. Que é essencial. Não só agora, né? Eu espero que as pessoas aprendam com o momento presente, mas que a gente possa levar isso para pós-pandemia também. Sem dúvida, exatamente. Exato. Agora, falando sobre os leilões da Crisis, me fala, apareceu alguma obra, alguma super oportunidade, assim, incrível, de alguém que quer vender uma obra maravilhosa que vocês nunca tinham visto antes e que
a pessoa entrou essa pandemia, ele falou, não, agora eu vou vender esse trabalho. Ou pelo contrário, as pessoas estão querendo segurar os trabalhos. Não, eu acho que a gente não tá vendo, assim, uma coisa de, ai, eu vou segurar porque é um mercado que não sei o que vai acontecer. Eu acho que todo mundo tem plena convicção e consciência de que o mercado tá aí, ele vai voltar. Vamos ver aqui ritmo, em qual patamar, mas ele existe. O que a gente tem visto muito é a diferença entre os leilões e o private sales, porque nesse momento a gente tem feito muita private sale. Exatamente, porque aí você, né, consegue comercializar para as pessoas que querem ou que precisam ou que estão vendo ali uma oportunidade. Sim. E você também atende uma demanda de um colecionador que estava acostumado a ir nos leilões e a olhar e que agora está mais quietinho e vai ter que esperar um pouco. E vocês receberam, assim, obras excepcionais ao longo desse período? Sim, eu acho que isso tá assim, comparável a outros momentos pré-pandemia. Não tenho visto assim nada fora da curva, nem para o muito bom, nem para o muito ruim. Exato, eu acho que estamos equilibrados. Exato. E eu também vi que a Christie's, vocês estão fazendo um leilão de edições, né? E de printings. Isso. E também acaba tornando a arte mais acessível. Então, acho que é legal falar um pouquinho sobre isso. Porque às vezes as pessoas têm uma noção de Christie's também, assim, só de mega trabalhos, de mega resultados em leilões. Não, a gente tem, assim, se for para os collector sales, e obras que começam em $200. Então, tem tudo que você possa imaginar. A gente teve um leilão do Warhol, das Polaroids dele na semana passada, que foi online, que era para Warhol Foundation, e que variavam de $2 a $3 mil na estimativa. Então, toda segunda, agora, em momentos de pandemia, eu estou fazendo isso, que eu estou postando uma seleção bem curtinha, bem pequena, de 3 ou 4 obras desses leilões online, para que as pessoas se lembrem de entrar lá e ver. E a Print sempre foi um expert, assim, é um pedacinho do todo. Então, você poder ter um print do Hockney em casa, você tem o vaso, as cores, o traço dele de uma forma mais democrática, enfim. Sim. E de uma tiragem. Então, eu acho que tudo isso são belíssimas companhias e que a gente possa, então, viabilizar e democratizar um pouco, mesmo sabendo que... E mesmo também é uma nova forma de você estimular, né, novas pessoas, novos colecionadores a entrarem para o mercado. Sim. Né? É uma belíssima porta de entrada e todo mundo entendeu isso, né? Os artistas, as galerias. Então, eu acho que Prints virou também uma forma, né? Falando sobre o online, né? A gente vê que, assim, existe uma pesquisa que fala que as pessoas gastam até uma determinada quantia nos leilões online. Porque, enfim, você não tá vendo a obra, às vezes você vai ter, eu tenho um budget X para gastar. Todos esses recordes que a gente vê na Christie's são dos leilões presenciais. E como que vocês veem? Você acha que existe a possibilidade do online bater recordes históricos? Sim, eu pessoalmente acredito que sim, e por alguns motivos. E eu acho que nisso os colecionadores têm muito a aprender com os colecionadores brasileiros, que nunca ou dificilmente podem ver uma obra que eles não compraram no leilão que
tá acontecendo em Milão daqui uma semana. Então, acontece deles se programarem para estarem lá nas semanas, né, do calendário de leilões, mas tipicamente a gente tem todo tipo de vídeo, foto, pouca luz, muita luz, gente perto, para ter escala e tal, para que você consiga ter alguma ideia mais precisa aí da obra. Então, eu acho que o mundo todo agora está passando por isso. Não é porque você mora em Nova York que você vai entrar no Rockefeller Center e vai poder ver. Então, os vídeos, os viewing rooms, toda essa parte digital vai ter que ganhar corpo. Mas eu acho que isso vai ganhar corpo e vai refletir no valor também, porque a gente já recentemente, agora ninguém da Christie's que me ouça, mas a nossa principal concorrente vendeu uma obra de 1 milhão na primeira semana da pandemia. Online, então. Online, sem exposição prévia, sem tantos artifícios que normalmente a gente tinha de criar, né, de dar essa segurança, porque a obra estava lá exposta. Sim. E aconteceu, e está acontecendo, e provavelmente vai acontecer muitas vezes. Então, eu acho que é de se acostumar. A gente tem que criar o hábito e a gente tem que... Aí, eu acho que importa muito você estar no mercado há 300 anos e você ter o know-how... Uma chancela, né? E a experiência da Christie's, porque... a gente está lidando com o mercado secundário e com old masters, e que vão ter questões de restauro e que não vão estar em perfeitas condições. E questões de autenticidade, enfim. Questões de autenticidade, os art studios, né? Então, na Itália, quem que fez? Foi o artista, foi o primeiro aprendiz, o segundo, o terceiro, a gente tem 8 graduações. Então, nesse momento, conta você não estar vendo e alguém da Christie's te dizer, a gente sabe, a gente estudou, é isso. Então, essa hora, eu acho que... aí as casas de leilão, que estão há muito tempo já estabelecidas, conseguem dar essa segurança que o online vai pedir, principalmente nesse começo. E eu acredito, né? Eu tenho muito cliente que fala para mim, como que é bom a gente poder comprar com você, porque arte também é um negócio de muita confiança, né, Mari? Assim, porque na verdade você tá confiando naquela pessoa para ela te falar, olha, isso daqui é a mesma coisa que você investiu o seu dinheiro. Então, assim, né, de uma certa forma. Então, na verdade, você tá confiando no que aquela pessoa e naquela casa de leilão tá te falando que sim, é bom, é autêntico, Então, com certeza, isso é muito importante, porque já hoje, né, as galerias, enfim, quando vão ter feiras, ou mesmo os auctions, vocês já mandam o preview, o catálogo, então as pessoas já sabem o que elas querem comprar, o que elas querem olhar. E quem já compra há muito tempo, eu acho que foi isso que você falou muito do Brasil. Com certeza. Eu tenho certeza que muitos colecionadores brasileiros compraram milhares de vezes pela imagem. Sim. Exato. Pela imagem, pelo esse apoio que hoje a gente vai ter que, eu acho que, né, melhorar aí, fazer valer o online, porque infelizmente estamos no túnel. Ele vai acabar, mas... Assim, nada substitui o presencial, vou ser super sincera. Eu não vejo a hora da gente poder voltar para uma abertura, para a gente poder visitar as exposições, o estúdio de artista, porque é lógico que experienciar a arte dessa forma é muito diferente também, o contato com as pessoas. Absolutamente. Insubstituível. É insubstituível mesmo. Eu vou começar a abrir aqui. Falando sobre, antes de abrir, falando sobre filantropia, né? A Christie's tem muito esse lado também social. Eu acho que foi em 2018, né, que você estava me falando que vocês bateram recorde de o maior arrecadação. Valor arrecadado. A gente estava em boa companhia, porque foi o estate da Peggy e do David Rockefeller. Então, a gente já tinha
toda uma expertise, mas eles, né, a próxima geração leiloou desde... E isso é muito interessante de como as fortunas passam nos Estados Unidos, que é uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil e que discussão para o futuro, mas eles né, colocaram tudo em um trust e aí leiloaram muitas coisas, desde louças desenhadas até Monets, para arrecadar fundos para as iniciativas filantrópicas que eles historicamente apoiam. Exatamente. Que não são necessariamente... Qual foi o valor arrecadado? 385 milhões de dólares. Bom, hoje com dólar do jeito que tá... Mais de 1 bilhão. Muito. Mas foram diversos leilões, foi mais de um mês de, né, colocar os conjuntos, de entender, de contar as histórias, foi assim muito, muito incrível e eu acho que a gente criou ali um know-how e um acesso e uma discussão em um outro lugar e que vai ser muito positivo para essa iniciativa com a Amparo. Com certeza. A gente vê um monte de movimentos de todos os lugares do mundo, né? Das pessoas ajudando. Até amanhã, em parceria com algumas galerias como a Luiz Estrina, a Fortes, a Luciana Brito, a Mendes Wood, a gente vai estar lançando um fundo que chama Horizontes. Ah, o Horizontes, sim, boa. E na verdade era para ser lançado hoje, mas enfim, a gente estava com questões de burocracia que a gente precisava definir. Então a gente vai lançar amanhã, que também os artistas e as galerias doaram 100% da obra deles para nós ajudarmos mais de quase 20 instituições. Então a gente até está fazendo algumas coisas via Brasil Foundation também, porque assim a gente consegue receber recurso. Mas eu tô bem animada, mas amanhã eu conto melhor sobre isso. Mas também é uma iniciativa muito legal. Então, tem novos horizontes. Novos horizontes, com certeza. Ô, Mar, eu vou abrir aqui pra gente ver se alguém tem alguma pergunta. Tá bom. Ai. Opa. É que agora começa a... Gente, se vocês tiverem perguntas pra Marina, agora é a hora... Ele cancela, ele bloqueia a gente em algum momento? Bloqueia. Deu 1 hora, aqui cai. A gente tem mais 10 minutinhos. Ah, então tá bom. 10 minutos ainda dá. Porque senão depois eu também não consigo salvar a live. Não sei porque o Instagram tá meio estranho. Às vezes eu consigo salvar a live, às vezes eu não consigo. Então é até melhor garantir terminar um pouco antes pra... Tá ótimo. E como que você vê, enfim, pra gente encerrar, enquanto ninguém manda nada aqui de perguntas, como que você vê perspectivas de um mercado futuro? É difícil. Essa gente tá pagando para ver, mas eu acho que vai ser uma reavaliação muito profunda né, de entender. A gente precisa... Né, dessa quantidade de feiras, a gente vai realmente girar o mundo, as galerias, colecionadores, todos os agentes. Como que a gente consegue deixar isso também de uma forma que manter o conteúdo, a consistência, a qualidade, sem tanto CO2? É verdade. Com certeza o número assim de eventos e de feiras, eu cheguei a uma conclusão que eu falei, gente, eu estava passando o meu ano dentro do avião, eu não passava mais meu ano dentro da minha casa, ou tipo... Pois é. E as nossas casas viraram esses lugares maravilhosos pra gente voltar. Nada mal, né? Eu também não vejo mal. Exato. Ô, Mari, se você pudesse comprar um artista, o Rafa Moraes está perguntando aqui, comprar uma obra ou algum artista neste momento, qual seria? Eu estou fazendo uma aquisição agora, então é verídica. Não sei se vocês conhecem o trabalho da Maya Veishov. Uma artista brasileira, pintora maravilhosa. Tá. E ela tinha uma exposição individual planejada, que eu acho que vai ficar para o 2º semestre. E então não tem representação e a gente está por aí
dando aí uma força e Uma força. potentíssimo trabalho de pintura, como ele for, assim. Até Olha, respondendo a pergunta do Rafa, eu acho que é super legal agora a gente poder olhar também para as galerias menores, todo mundo precisa de ajuda, né, no momento. Não importa se você é uma galeria grande, se você é uma casa de leilão, se você é uma galeria pequena ou um artista independente, eu acredito que todo mundo precise de ajuda. E também eu acho que muito bacana, até respondendo a pergunta do Rafa, assim, ajudem todos esses projetos sociais que estão acontecendo, que as verbas estão sendo revertidas diretamente para os artistas, para as galerias também. Então, isso também é muito importante. Sim, me perdi aqui. Quais as mudanças de preços das obras de arte você acha que vai ter ou como iria ser no mundo digital? Então, eu acho que a gente vai ter uma redução, sim, de valores, um achatamento, aí, mesmo que seja temporário. De quanto é muito difícil dizer, mas 20, 30, 40% não, é complicado, eu acho. Mas eu acho que isso não é em decorrência do digital. Eu acho que o digital vai nos ajudar, inclusive, a voltar aos patamares de antes, ou enfim, patamares do nosso novo normal, que se não forem os de antes também, tudo bem. Mas eu acho que o digital aí, nesse caso, ajuda, né? E esperar um pouquinho aí para ver. Os leilões vão ser um ótimo termômetro. Com certeza, com certeza. Até o Max está perguntando aqui se existe um teto no valor dessas obras, né? Eu vi essa pesquisa do UBS fala que a grande parte das pessoas que compram no online gastam em torno de até um teto máximo, assim, a grande maioria, né? De $50 mil. No online? No online, tal. Nessa pesquisa a maioria das pessoas. Eu acho que na média isso pode ter, enfim, deve ser uma média histórica e que provavelmente fez sentido porque você tinha os valores, as obras de valores maiores nos leilões presenciais. Mas eu questiono muito isso. Eu acho que a gente pode estar preparado aí para. Vocês acabaram de vender, vocês venderam uma de $1 milhão, então? Não foi a gente. Ah, não foram vocês. Foi o vizinho, foi o vizinho. Não, mas eu também acho que esse teto vai superar assim, as nossas expectativas, porque na verdade agora vai ser a nova forma de consumo, né? Como que as pessoas vão colecionar arte. Sem dúvida. Isso aí. E até eu acredito, até respondendo a pergunta da Biba, desse que a gente estava falando sobre os valores, eu, Camila, acredito muito que vai haver um reajuste. Porque muitos artistas também são comercializados em dólar. E assim, o dólar tá altíssimo, né? Então, é necessário ter um reajuste até por essa questão. Porque, enfim, é muito difícil ter uma valorização no preço de uma obra de acordo com esse dólar que subiu que muito rápido. Isso mesmo. Ótimo. A Lívia, sobre leiloar obras de grandes heranças, a Christie's tem um setor especializado ou algo que poderia crescer no Brasil? Como que é isso? Sim, a gente tem um setor que chama Estates and Appraisals. É um setor absolutamente especializado e que faz tanto a catalogação, a valoração e as estratégias de venda. Então, porque você tem os espólios, né? E que aí tem que decidir se os inventariantes, os herdeiros vão ficar com as obras em si ou se preferem, né, correr o risco, ficar com um leilão, fazer uma avaliação mais conservadora para depois isso voltar como, né, líquido, como dinheiro. Então, a gente faz esse trabalho, já fez para alguns casos muito importantes aqui no Brasil. No Brasil. E tem várias peculiaridades jurídicas de espólio, de inventário, e que a gente também tem aí um know-how para poder assessorar e para fazer isso de uma maneira
absolutamente transparente, porque as estimativas são todas feitas a priori. Então, Sim. as estratégias são montadas depois. Então, boa pergunta, Lívia. Ótimo. Ô, Má, eu acho que é isso. Então, eu vou. Senão vão nos cortar aqui. Eu não vou nem conseguir te dar um beijo de tchau. Eu não queria. Exato. E agradecer a todo mundo que pôde assistir, que esteve aí com a gente. Saudades. Obrigada, Camila, por tudo. Obrigada a você, Marina. Foi muito bom. Muito bom. E espero que a gente esteja aí no começo de algumas trocas possíveis. Com certeza, não. É muito bom poder estar conectado mesmo distante. Um prazer. Obrigada. Gente, obrigada a todo mundo que participou. Até, gente. Obrigada. Beijos. Beijos em todos. Vou desligar aqui. Beijo, Má. Obrigada. Vou sair que eu não sei.